A Primeira Guerra Mundial, causas e consequências. A Europa antes da tempestade, no início do século XX, a Europa vivia uma aparente estabilidade. Grandes impérios dominavam o continente. O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano e o Império Britânico. Por trás dessa fachada de progresso industrial, ciência e luxo burguês, acumulavam-se tensões profundas. O mundo caminhava para a guerra sem perceber a dimensão da tragédia que se aproximava. A Revolução Industrial havia transformado as economias europeias. Novas máquinas, fábricas e ferrovias criaram riqueza, mas também desigualdades sociais, competição econômica e disputa por mercados consumidores e matérias-primas. As grandes potências passaram a enxergar o mundo como um tabuleiro a ser dividido. Imperialismo e rivalidades coloniais. O imperialismo europeu foi uma das causas estruturais da guerra. Inglaterra e França possuíam vastos impérios coloniais na África e na Ásia. A Alemanha, unificada apenas em 1871, sentia-se prejudicada nessa divisão e desejava ampliar sua influência global. Essa rivalidade colonial gerou crises diplomáticas constantes, como as crises marroquinas 1905 e 1911, que colocaram Alemanha e França em rota de colisão. O mundo colonial tornou-se extensão dos conflitos europeus. Nacionalismo, orgulho e ódio. O nacionalismo exacerbado inflamou povos e governos. Em países como Alemanha e França, o patriotismo se transformou em sentimento de superioridade e revanche. A França, por exemplo, desejava recuperar a região da Alsácia-Lorena, perdida para a Alemanha na Guerra Franco-Prussiana 1870 a 1871. Nos Balcãs, o nacionalismo assumiu um caráter explosivo. Povos eslavos desejavam a independência do Império Austro-Húngaro. A Sérvia, apoiada pela Rússia, tornou-se o centro desse movimento. Militarismo e corrida armamentista. As potências europeias acreditavam que a guerra era inevitável. Por isso, investiram massivamente em armamentos, exércitos e planos de guerra. A Alemanha desenvolveu o Plano Schlieffen, que previa uma rápida invasão da França. A Inglaterra ampliou sua frota naval para manter a supremacia dos mares. A sociedade passou a glorificar o exército e a guerra. Jovens eram educados para lutar, e generais acreditavam que o conflito seria curto e glorioso. Sistema de alianças. A pólvora pronta à Europa estava dividida em dois grandes blocos: a Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália Tríplice Entente. França, Inglaterra e Rússia. Essas alianças transformaram qualquer conflito local em uma guerra de proporções continentais. Bastava uma faísca. O estopim. Sarajevo, 1914, em 28 de junho de 1914. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por Gavrilo Princip, um jovem nacionalista sérvio-bósnio. O atentado serviu como pretexto para o Império Austro-Húngaro declarar guerra à Sérvia. A partir daí, o sistema de alianças entrou em ação e, em poucas semanas, a Europa estava em guerra. A guerra começa, expectativas e choque quando a guerra começou. Muitos acreditavam que ela terminaria até o Natal. Soldados marcharam com entusiasmo, carregando bandeiras e músicas patrióticas. A realidade, porém, foi brutal. O conflito rapidamente se transformou em uma guerra de trincheiras, especialmente na frente ocidental, entre França e Alemanha. Quilômetros de valas, lama, ratos, doenças e cadáveres tornaram-se o cenário cotidiano. A vida nas trincheiras, a guerra revelou um novo nível de destruição. Metralhadoras, artilharia pesada,
gases tóxicos e bombardeios aéreos dizimaram milhões de vidas. Soldados viviam em condições desumanas, convivendo com o medo constante da morte. Batalhas como Verdun e Somme resultaram em centenas de milhares de mortos, muitas vezes sem ganhos territoriais significativos. A Guerra Total. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra total, envolvendo toda a sociedade. Indústrias passaram a produzir armas, mulheres ocuparam fábricas, governos controlaram a economia e a imprensa foi censurada. A população civil também sofreu fome, racionamento, bombardeios e deslocamentos em massa tornaram-se comuns. A entrada dos Estados Unidos em 1917, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Tríplice Entente. A decisão foi motivada por ataques de submarinos alemães a navios mercantes e pelo telegrama Zimmermann, no qual a Alemanha propunha uma aliança com o México contra os Estados Unidos da América. A entrada americana forneceu recursos, tropas e moral renovada aos aliados. O colapso dos impérios. A guerra enfraqueceu profundamente os impérios tradicionais. O Império Russo entrou em colapso com a Revolução Russa de 1917. O Império Austro-Húngaro se desintegrou. O Império Otomano perdeu vastos territórios e o Império Alemão caiu com a abdicação do Kaiser, o fim da guerra. Em novembro de 1918, com o avanço aliado e revoltas internas, a Alemanha pediu armistício. A guerra terminou oficialmente em 11 de novembro de 1918. O mundo estava devastado. Cerca de 20 milhões de mortos e mais de 30 milhões de feridos. O Tratado de Versalhes. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que puniu severamente a Alemanha. O país foi obrigado a assumir a culpa pela guerra, pagar pesadas indenizações, perder territórios e reduzir drasticamente suas forças armadas. Esse tratado alimentou ressentimento, humilhação e instabilidade política. Consequências políticas. A guerra redesenhou o mapa da Europa e do Oriente Médio. Novos países surgiram, muitas vezes com fronteiras artificiais, criando tensões futuras. A criação da Liga das Nações buscou evitar novos conflitos, mas falhou por falta de apoio efetivo. Consequências sociais. Uma geração inteira foi marcada pela guerra. Milhões de mutilados, órfãos e viúvas transformaram a estrutura social. A fé no progresso e na razão humana foi profundamente abalada. Consequências econômicas. A Europa saiu economicamente arruinada. Dívidas, inflação e desemprego abriram espaço para crises econômicas e regimes autoritários. Consequências culturais e psicológicas. A guerra influenciou a literatura, a arte e o pensamento. Surgiram obras marcadas pelo pessimismo, pelo trauma e pela crítica à guerra. O conceito de geração perdida simboliza esse impacto. O caminho para a Segunda Guerra Mundial. As consequências da Primeira Guerra Mundial criaram as condições para a Segunda Guerra Mundial. O ressentimento alemão, a fragilidade das democracias e a crise econômica dos anos 1920 e 1930 levaram à ascensão do nazismo. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas um conflito entre nações. Foi uma ruptura histórica. Ela destruiu impérios, alterou fronteiras, traumatizou sociedades e redefiniu o papel do Estado, da guerra e do ser humano. Suas causas revelam os perigos do nacionalismo extremo, do militarismo e da diplomacia falha. Suas consequências ensinam que a paz imposta pela humilhação não é paz duradoura. A Grande Guerra deixou uma lição amarga. Quando a humanidade falha em resolver conflitos por meio do diálogo, o preço pago é incalculável em vidas, em sofrimento
e em futuro. Se gostou, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal.